Olá, sejam bem-vindos a mais um Cultive e hoje falaremos sobre a morte de Cristo. Não poderia ser diferente, estamos começando a celebrar a Páscoa e é apropriado, é adequado, é necessário que a gente reflita sobre a natureza dessa morte que é, sem dúvida alguma, pela sua natureza e pela sua motivação, a mais bela morte que a humanidade já viu. Para a nossa reflexão de hoje, leremos Romanos capítulo 5, versos de 6 a 8. Se você puder, abra a sua Bíblia e não se detenha apenas nesses versículos. Leia o máximo que você puder no dia de hoje, porque é um texto riquíssimo, belíssimo, há muito a acrescentar na nossa vida. Mas eu vou ler a partir do verso 6 agora e eu convido a você a ler comigo. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois também alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A morte de Cristo foi extremamente cruel e violenta. Quero recomendar a você que, se puder, assista o filme Paixão de Cristo, porque nele está ali retratada de alguma forma bem aproximada, imagino eu, sobre como se dava essa punição que era destinada aos piores criminosos da época. A morte de Cristo foi antecedida por açoites violentos, muita humilhação e, naturalmente, culminando em sua crucificação. Mas a beleza da morte de Cristo não está na forma como ela foi praticada, e sim na motivação, naquilo que estava por trás, dando significado e sentido a ela. Quero fazer 3 destaques sobre essa morte. Primeiro, o aspecto voluntário. Cristo não foi obrigado e nem a ele foi imposto. Jesus voluntariamente se dispôs a esse sacrifício. O segundo aspecto que eu quero ressaltar é a suficiência desse sacrifício. Jesus era apto a nos substituir como pecadores que somos, para sofrer em nosso lugar a punição. Para essa condição de substituição, era necessário que ele fosse perfeito, imaculado, como Jesus era. Seu sacrifício é suficiente porque ele é capaz de nos livrar e nos libertar da condenação certa, que era a morte eterna. Não só para mim e para você, mas para toda a humanidade, como a própria Bíblia diz, para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e a ele entrega a sua vida. A morte de Cristo tem a suficiência para nos libertar do aprisionamento que era a morte eterna. E o terceiro aspecto que eu quero ressaltar é a motivação. Jesus só fez isso por nos amar profundamente. Deus prova o seu amor quando se coloca no lugar de sacrifício em nosso lugar, sem nós merecermos. O texto que nós lemos fala de uma coisa bastante óbvia. Ninguém, diz o texto, se disporia a morrer por alguém que seja bom. Pode até haver algumas exceções, mas, de fato, dificilmente alguém se disporia a morrer por alguém que seja bom. Quanto mais alguém que seja mau, torpe, ruim, que é o nosso caso, que é a nossa situação. O pecado nos faz assim. Então, dignos de algum sacrifício, nós definitivamente não somos. Mas ainda assim fomos favorecidos por um sacrifício de alguém que não merecia e sequer precisava fazer isso por nós. Nesta Páscoa, nessa primeira meditação de Páscoa, eu quero te lembrar de uma coisa. Jesus Cristo te ama profundamente, ao ponto de provar esse amor, dando a você aquilo que ninguém jamais será capaz de dar, que é a própria vida. Jesus Cristo deu a nós a sua própria vida, visando nos beneficiar daquilo que nós mais precisávamos em nossa história e nossa existência, que era a salvação. Nós precisamos de comida, de água, de alimentos, de roupa, de dinheiro. Hoje estamos precisando, inclusive, de muitas outras coisas, já que estamos reclusos dentro de nossa casa, estamos precisando trabalhar, se possível,
Mas nenhuma dessas necessidades se iguala à necessidade de salvação. E essa foi dada a nós gratuitamente por alguém que nos amou profundamente e se colocou voluntariamente neste lugar. Neste dia, nessa meditação, eu quero te lembrar, a você que me assiste, que Jesus Cristo te ama e se entregou por te amar. Ele se colocou no lugar de morte, e essa morte cruel e vil, de cruz, por você. Não se esqueça disso nunca em sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor se submeteu em nosso lugar. Nós não merecíamos, Senhor, mas o pecado nos condenava. A morte era a nossa certeza, mas a morte foi tragada pela vitoriosa ressurreição de Jesus, pela generosa entrega voluntária de sua vida em nosso lugar. Senhor, muito obrigado. Nós não merecemos, mas somos gratos por poder desfrutar da bênção que é a salvação que Jesus Cristo nos concede. Em nome de Jesus. Amém.